Gente, boa noite. Queria primeiro agradecer o convite. Fiquei super feliz quando eu recebi a mensagem perguntando se eu poderia vir aqui falar do meu trabalho, porque a gente que faz uma tese, a gente quer falar do nosso trabalho o tempo todo, tá? Então, assim, é convite que a gente quer aceitar porque a gente gosta de falar do que a gente fez. E eu vou apresentar para vocês, na verdade, uma parte da minha tese, porque minha tese, eu vou até mostrar para vocês, ela teve... Se os slides passarem, passou. Ela teve 2 capítulos, na verdade. Minha tese, no geral, foi Genetic Mapping, QTLs in RNA-seq, Using Approach to Identifying Resistant Genes for Fungal Disease in Pepper. Eu fiz 2 capítulos. O primeiro capítulo é o que eu vou apresentar para vocês, que foi esse de mapeamento genético, identificação de QTLs, que foi relacionado à antracnose em capsicum-ano. E o segundo capítulo foi o trabalho que eu desenvolvi no meu tempo na França. Passei 10 meses lá no intercâmbio, sob orientação da doutora Veronique. E aí lá eu trabalhei com análise transcriptômica, também em capsicum-ano, mas eu trabalhei com RNA-seq e em Phytophthora capsice, nesse patossistema Phytophthora capsicum. Eu não incluí na minha apresentação, mas se no final a gente quiser conversar sobre isso também, não tem problema nenhum, a gente é livre para conversar sobre. E aí aqui eu vou focar hoje na apresentação na parte do mapeamento e QTL. E aí, então, eu quero começar conversando com vocês sobre... Bom, para a gente identificar um QTL, primeiro a gente precisa fazer um mapeamento genético. Porque o mapeamento genético é uma estratégia que permite que a gente identifique uma região exata de um gene no genoma. Eu gosto muito de associar um mapa mesmo de um GPS, que se a gente está numa cidade que a gente não conhece, a gente precisa desse GPS para levar a gente, sei lá, na padaria. Então, a mesma coisa para o mapeamento genético nas espécies, né? A gente precisa desse mapa para indicar para a gente onde estão os locais de interesse de acordo com a sua pesquisa. No meu caso, eu queria identificar regiões do genoma que tivessem relacionadas à resistência à antracnose. Né? E então, o mapeamento genético nos dá essa possibilidade. Ele pode ser construído com diferentes tamanhos de populações e com diferentes marcadores moleculares. Então, vai de acordo com a abordagem que vai ser melhor para a sua espécie, né? Enfim, para o patossistema que você está trabalhando, de acordo com a verba e o financiamento que a gente tem. E também a gente precisa selecionar alguns programas estatísticos de acordo também com a sua população, com o que você tem ali em mãos para fazer. E o mapeamento permite, então, que a gente consiga ter uma cobertura e uma análise total do genoma. E ele também permite que a gente compare mapas de diferentes espécies. Então, se a gente mapeia as duas espécies com os mesmos primers, se a gente testa os mesmos locos, né, nas duas populações, a gente consegue confrontar esses mapas e aí comparar para ver se a gente tem regiões similares, quais são as regiões com muitas diferenças entre uma espécie e outra. E ela leva a gente, então, à identificação de regiões chave do genoma, que são regiões como os QTLs. E para construir o mapa, a gente tem algumas premissas mesmo, porque a gente precisa partir de uma boa qualidade de resultados, né, de informações, para que a gente construa um mapa bem feito. Paola, desculpe te interromper. Tá no primeiro slide, não tá em tela cheia, não tá aparecendo pra gente. Sério, gente? Ai, meu Deus. Sim. Se eu ficar assim, vocês conseguem ver? Agora foi. Vai passando? Sim. Então, eu vou bem manter em tela, assim, dá para vocês lerem. Vou até aumentar aqui Para mim dá. Porque vê se agora vai de novo. Tá aparecendo. Para mim tá dando para ver. Passa, e agora tá passando? Não, né? Não. Então, talvez se você mudar um modelo o modo de apresentação, né? Sim. Eu acho que eu vou tentar isso, então. Peraí. Porque na minha tese, gente, foi a mesma coisa. Fiquei na metade, mas tava... Então, tá um negocinho aqui. Não, não é guia. É tela inteira. Deixa eu ver se agora vai. Tá aparecendo de novo os slides, gente? Sim. Foi. Agora foi. Tá em tela cheia. E eu consigo passar? Sim. Sim. Ah, então perfeito. Então, qualquer coisa, vocês podem me interromper de novo, tá, gente? Porque eu gosto muito de falar, então não se preocupem, pode falar, Paola, tá ruim de novo. Que aí a gente para. E aí, como eu estava dizendo, a gente tem algumas premissas para a construção de um mapa genético. Primeiro de tudo, a gente tem que selecionar a população que a gente vai trabalhar e o tipo de marcador genético, como eu disse, de acordo com o interesse de pesquisa do laboratório, do pesquisador.
e o tipo de marcador genético que você tem disponível, a quantidade de dinheiro e o quão saturado você quer que seu mapa seja. E aí você parte desses alguns princípios e seleciona a população e marcador. A população de mapeamento ela precisa ser grande, e por grande a gente entende mais de 150 genótipos da F2, de indivíduos F2, para que você tenha uma amostragem bem grande. Quanto maior a população, mais eficiente é o seu mapeamento. E aí, após selecionar isso, a gente vai para... Depois que a gente aplica os marcadores e faz essa parte molecular, a gente tem que verificar a distorção da segregação mendeliana nesses marcadores moleculares, né, nos locos que a gente identificou. E aí, após verificar essa distorção, se eles estão seguindo a proporção de 3:1, de 3:2:1, dependendo do que a gente está fazendo. E aí, então, você faz o cálculo de frequência de recombinação entre os pares de marcadores. A gente compara par a par e aí define as funções de mapeamento para o seu conjunto de resultados. E aí, depois dessa abordagem estatística, a gente vai, então, para a análise final, que é o estabelecimento dos grupos de ligação. Por grupo de ligação, a gente entende cada cromossomo da espécie. Então, a gente precisa que um mapa bem construído é aquele que tem o número de grupos de ligação referente ao número haploide da espécie. Falando, né, assim, se a gente tem, no meu caso, cápsico, que são 24 cromossomos, né, a gente tem o número haploide dela é 12. Então, o ideal é achar 12 grupos de ligação, que são referentes, então, aos 12 que a gente consegue confrontar com o mapa físico, né? Com o mapa citogenético haploide. E aí, após a gente determinar o número de grupos, a gente determina, então, a posição desses marcadores que a gente identificou dentro de cada grupo de ligação. E aí, a partir do mapeamento, a gente consegue, então, identificar os QTLs, porque a pergunta principal, né? O que é um QTL? É uma sigla que vem do inglês, que significa, traduzindo, locus de características quantitativas. Então, são regiões do genoma que são responsáveis pela expressão de características fenotípicas que sejam de natureza quantitativa. Os exemplos mais simples são altura de planta, produção, né, produtividade, e no meu caso, resistência à antracnose. Para que a gente faça a identificação de QTLs, a gente precisa ter feito a análise fenotípica da doença, no meu caso, né, de antracnose, e é preciso que a gente estude a herança da característica para que a gente entenda se estamos procurando um QTL ou não. Então é uma região responsável pela expressão desse tipo de característica. E quando a gente diz que a gente mapeia um QTL, significa que a gente identifica naquele mapa que a gente tem a posição desse QTL dentro do genoma. E a gente pode dizer, o QTL está em tal cromossomo, né, em tal grupo de ligação, e a gente consegue estimar os efeitos genéticos desse QTL. Se ele é de efeito aditivo, se ele é de efeito dominante, se ele sofre com epistasia, quais são os efeitos que influenciam nesse QTL, né, na expressão dessa característica. Então, é muito importante que a gente tenha uma análise fenotípica de muita qualidade e análise genotípica de qualidade também, para que a gente confronte isso por abordagem estatística e identifique, então, que naquela região a gente tem um loco que comanda, né, que controla essa característica. E aí a gente identifica, como eu disse, a gente parte as informações do posicionamento dos locos no genoma e precisa, então, dessas informações fenotípicas para que a gente consiga. Então, quando a gente fala, eu encontrei um QTL, significa que a gente conseguiu mapeá-lo naquele genoma, a gente conseguiu, né, enfim, ir lá e identificar que ele esteja, né, posicionado naquele lugar do mapa. E aí, então, essa foi uma abordagemzinha, assim, mais para que a gente se contextualize do que eu vou falar. E aí, então, eu entro agora na parte que é da minha tese mesmo. O meu grupo de trabalho a gente trabalha com cápsicum e com feijão, atualmente no nosso laboratório. E eu sou do grupo de melhoramento de cápsicum. Então, a gente trabalha com esse gênero porque o cultivo de pimenta e pimentão está difundido no mundo todo. A gente vê aí várias formas de uso da pimenta, do pimentão. Vocês também têm pessoas aqui que acho que trabalham também com o gênero cápsicum. É um gênero de grande importância comercial. Só que, numa análise feita em 2017, se não me engano, 74% das amostras de pimentão continham irregularidade quanto ao uso de pesticidas, quanto à presença de pesticidas toleráveis, né, para o consumo. E isso coloca o pimentão entre os alimentos com maior nível de contaminação por pesticidas. A gente sempre vê aqueles rankingzinhos, né, com pimentão, tomate, acho que morango também está sempre ali em cima na contaminação. E o pimentão é uma dessas que sofre muito com ataque de muitas doenças. Então,
consequentemente com a aplicação abusiva, absurda de pesticidas. E uma dos responsáveis por essa aplicação insana, muitas vezes, desculpa o termo, mas é que, né, enfim, é a antracnose. É uma doença extremamente prejudicial para o campo, para cultivo de pimenta. É uma doença fúngica causada pelo complexo Coletótricum. No meu trabalho aqui, eu trabalhei com Coletótricum scovillei, que é muito comum na região do Rio, acho que aqui no Espírito Santo também, com presença muito comum nos campos de cultivo de pimenta e pimentão. E os sintomas característicos da doença são lesões depressivas e concêntricas. A gente gosta de falar que é como se a gente tivesse apertado com o polegar, assim, o fruto, ele fica com meio que essa impressão digital mesmo. Normalmente tem um formato circular que varia de acordo com a suscetibilidade do genótipo à doença. E ele forma essa massinha laranja de esporos, que é o que é quando a gente vê essa massinha, a gente tem certeza que é Coletótricum. E é uma doença que causa danos tanto na pré quanto na pós-colheita. Então, é muito comum a gente chegar no mercado e, se vocês passarem a reparar no pimentão, é muito comum a gente ver o iniciozinho de uma lesão de antracnose, aquela bolinha meio molinha, aquela lesãozinha normalmente é antracnose, já porque é extremamente comum aqui na nossa região o aparecimento dessa doença. E aí, então, sabendo que a gente tem uma doença muito grave, a aplicação de pesticidas de forma quase que descontrolada, é importante que a gente identifique genótipos resistentes. Porque identificando genótipos que sejam resistentes a essas doenças, a gente vai conseguir reduzir os custos da produção e o impacto ambiental e para a nossa saúde também, né, no consumo do produto, causados então pela aplicação desses fungicidas. E o controle químico, nos últimos anos, algumas pesquisas vêm mostrando que ele tem apresentado algumas adversidades ao longo do tempo. Os isolados de antracnose têm se tornado resistentes ao fungicida. A gente sabe que isso pode acontecer e vem acontecendo. E aí, então, com isso, a gente sabe que o objetivo principal dos programas de melhoramento é obter cultivares que sejam mais produtivas, mais vigorosas e que sejam resistentes a doenças. Esse é o prato cheio, né? O potinho de ouro que a gente quer encontrar no final do arco-íris. É essa cultivar que seja resistente a doenças. A gente quer entregar para o produtor e falar, olha, pode plantar esse pimentão aqui porque ele vai ser resistente à antracnose. E só que para isso a gente precisa identificar fontes de resistência e determinar o controle genético dessa doença. Então, quanto mais informações a gente tem acerca do controle da característica, de como dos genótipos que a gente tem, mais chance a gente tem de chegar a esse objetivo final do programa e de forma mais rápida também. Então, com isso, o objetivo do meu trabalho, né, foi genotipar as plantas da população F2. Eu trabalhei com a população F2, que foi desenvolvida a partir de cruzamento intraespecífico de Capsicuano, e a gente também fez a parte fenotípica, também foi feita. O objetivo também de gerar um mapa de ligação com base nas informações genotípicas obtidas nessa população F2, e, por fim, identificar os QTLs que fossem associados à resistência à antracnose em frutos verdes. A gente sabe que a resistência em Capsicum, né, em Capsicuano, ela varia de fruto verde para fruto maduro. Tem N explicações bioquímicas, enfim, e genéticas também. E aí, no nosso caso, essa parte fenotípica foi feita por uma outra doutoranda, eu fiquei com a parte molecular, e ela avaliou os frutos verdes. A gente avaliou essa resistência em frutos verdes. Então, a minha população de mapeamento foi obtida por Silva, em 2017, onde ela fez o cruzamento de 2 genótipos. O genótipo UENF2285, acho que dá para ver o mouse, que é esse aqui, é um acesso suscetível à antracnose, só que ele tem todos os caracteres de interesse para o comércio de pimentão. É um fruto quadrado, de tamanho médio, um fruto sem pungência, então ele tem todos os atrativos morfológicos para o comércio. E o genitor masculino dessa população, né, o parental masculino, foi uma pimenta, o UENF1381, que é pungente, né? Ela é uma pimenta pungente e resistente à antracnose. Ela é resistente, na verdade, à antracnose, à mancha e ao Pepper Yellow Mosaic Virus. Então, é um acesso que a gente usa como genitor em várias populações de trabalho do nosso laboratório. E aí, então, bom, foi feito o cruzamento, foi obtida a população F1, foi feitos os retrocruzamentos com parental masculino e feminino, e a F1 foi autofecundada e a gente obteve a F2,
que é a geração de mapeamento, que é a geração que eu trabalhei durante a tese. Bom, a parte de avaliação do fungo, desculpa, foi feita pela Ingrid em 2018. E, bom, ela usou coletótrico Scovillei, que é uma espécie do complexo coletótrico. E aí ela passou por o meio foi cultivado em meio, o fungo foi cultivado em meio VDA. Aí foi feita a suspensão de conídeos, foi mantida usando alguns reagentes, ela foi ajustada no volume final, na concentração final de 1 a 10 a sexta. E aí essa concentração final foi a que a gente usou para a inoculação dos frutos. E aí para inocular os frutos a gente coletava os frutos, passava por um processo de higienização com água, com hipoclorito e álcool. E aí então a gente inoculava 10 microlitros dessa suspensão cheia de inóculo, cheia de conídeo, né? A gente colocava uma gotinha no fruto, que eram alocadinhos em bandejinhas de isopor, e fazia um furinho com uma agulha entomológica, para que a gente garantisse que o fungo, né, que o isolado ia adentrar na parede do fruto. E aí, durante 9 dias, era feita a avaliação do progresso da doença, para chegar para ver período de incubação, período de latência, diâmetro da lesão e outras características que ela avaliava. E aí, então, eu fiquei com a parte, na minha tese, foi na parte molecular. Mesmo eu fiz teste com 3 tipos diferentes de primers, de marcadores moleculares. Eu usei primers microsatélites. Eu testei 300 pares de microsatélites. Eu fazia primeiro um screening nos parentais, ou seja, eu testava esses marcadores nos parentais da população. E aí, os marcadores que fossem polimórficos nos parentais na F1, eu joguei na população. E aí, para isso, eu fazia PCR, eu fazia agarose metafor 4% no screening, e aí usava luz UV para visualização. E depois que eu identifiquei os marcadores moleculares que foram polimórficos, eu revelei eles em eletroforese capilar. Que com a capilar a gente consegue ver uma diferença muito pequena. Qualquer diferença pequena entre um marcador molecular e outro é possível de ver na capilar. Então, a gente optou por usá-la para os marcadores polimórficos. Eu também testei marcadores ISSR, que eu testei 41 primers, e da mesma forma eu fiz um screening nos parentais, PCR, agarose, os polimórficos eu joguei na população e obtive os resultados de ISSR. E por fim eu fiz análise com um marcador AFLP, foi uma parceria com o professor Leandro em Londrina. E aí para essa avaliação com a AFLP primeiro a gente precisa clivar o DNA com as enzimas de restrição MSE e EcoR1. E aí, depois de clivar o DNA, a gente adapta marcadores, né, a gente conecta adaptadores, nesses fragmentos de DNA. E aí, então, a gente fez uma amplificação pré-seletiva nesses adaptadores com 6 pares de primers. E aí, a gente fez a gente correu em gel de poliacrilamida e as combinações de primers mais polimórficas a gente usou para amplificação seletiva. A gente fez um sistema multiplex, ou seja, todos os primers iam juntos na PCR, e também foi revelado com eletroforese capilar o resultado dessa PCR com a FLP. Para análise de mapeamento, eu usei o programa JoinMap, junto com a professora Elaine, foi quem me ajudou na análise de mapeamento, e também de QTLs. E a análise de QTLs a gente utilizou o modelo descrito por Broman Sen, que eu acho que uma grande maioria dos pesquisadores trabalham. E nós utilizamos estatística não paramétrica, porque os meus resultados fenotípicos não seguiam uma distribuição normal. Então, a gente precisou usar a estatística não paramétrica para isso. E para a identificação de QTLs, a gente usou a função MakeQTL do pacote R, do RQTL, que é um pacote do R, e onde a gente estimava a porcentagem da variância explicada por cada QTL. Bom, o meu mapa de ligação, eu consegui identificar 11 grupos de ligação. Eu não consegui identificar os 12, que é o que a gente esperava, que é o número haploide da espécie. E eu testei 300 marcadores microsatélites, e só 9 foram polimórficos na população de mapeamento. Dos 41 ISSR, se eu não me engano, acho que 8 foram polimórficos ou 11. E dos AFLPs, a gente conseguiu 113 marcadores polimórficos. Só que quando a gente fez a análise de mapeamento,
a gente conseguiu incluir dentro desse mapa 59 marcadores moleculares, que foram um ISSR, 5 microsatélites e 53 FLPs. E o meu mapa teve uma cobertura total, né? O tamanho total do meu mapa foi de 1.209,8 centimorgans, e a gente fechou o mapa com load score de 4,0. E aí, a partir desse mapa, quando a gente confrontou esses resultados com a avaliação fenotípica, nós encontramos 6 QTLs de efeito menor. Um QTL de efeito menor é aquele que explica até 10% da variação fenotípica para aquela característica, né, que você está avaliando. Então, eu identifiquei 6 QTLs de efeito menor, e os 6 QTLs juntos explicaram 23,16% dessa variação fenotípica, né, da resistência à antracnose. E o meu maior QTL teve um efeito de 7,57% da variação. E na análise fenotípica, como eu disse para vocês, a gente precisa estudar a herança da doença antes, né, de fazer a análise de QTLs. A Ingrid também achou 6 genes que controlam a resistência em frutos imaturos nessa mesma população, e eu identifiquei 6 QTLs. Isso já é um bom precedente. Não significa que são exatamente os 6 genes, mas a gente já tem um pouco mais de segurança para seguir em frente com as análises. Bom, aqui é o mapa, a figura, né, do mapa. Aqui a gente tem o primeiro grupo de ligação, que ele contém, vocês veem aqui os marcadores moleculares que estão incluídos nesse mapa. Ele é o maior mapa, com 250... Maior mapa não, gente, desculpa. Maior grupo, com 254,1 centimorgans de comprimento. E aqui a gente tem o grupo 11, com 3 marcadores, que vocês podem ver que tem os marcadores com bastante distância um do outro, com 51,9 centimorgans. A gente tem alguns grupos muito bons, tipo o grupo 2, que tem bastante marcadores perto. Quando a gente tem marcadores, né, locos que estão com menos de 50 centimorgans de distância, a gente acredita que esses marcadores estão sendo herdados juntos. Então, quando há o crossing over lá no cromossomo, eles não são separados pelo crossing over. Então, eles são sempre levados, são carregados, né, digamos assim, juntos. Então, o que a gente espera é que eles estejam bem pertinho para que isso continue nas próximas gerações. E aqui é a planilha com a identificação dos QTLs, com a caracterização desses QTLs, ou seja, a gente tem QTLs, os QTLs foram identificados em frutos imaturos, né, para resistência à antracnose em frutos imaturos. Aqui são os nossos 6 QTLs nessa coluna. Aqui são os grupos de ligação a que eles pertencem. Então, o QTL1 está no grupo de ligação 1, sei lá, o 5 está no grupo de ligação 9. E aqui é o marcador molecular que está mais próximo desse QTL. Então, para o QTL1, que aqui que eu destaquei, que é o nosso QTL que teve maior porcentagem de explicação da variação, foi um QTL com 7,57% e um odd score de 2,98%. A gente atribuiu que os QTLs, a gente gostaria que os QTLs estivessem com pelo menos 2,5 de odd score. E a gente só teve um que fosse acima do critério que a gente estabeleceu. Então, os outros a gente manteve. E aqui eu tenho o menor QTL, que é o QTL número 2, que estava na posição 209 centimorgans e com odd score de 0,99 e uma explicação de 2,48 da variação. Então, juntos, os meus QTLs, os meus não, né? Os QTLs de Capsicum explicaram 23% da variação fenotípica. Bom, como eu havia dito, acho que eu já falei, né? Eu testei 41 primers e SSR só 12, não foram 8. Foram 12 demonstraram polimorfismo na população. Dos 4 pares de AFLP, eu obtive 331 marcas e 110 foram polimórficas. E para o SSR, eu testei 300 primers e só 9 foram polimórficos na minha população de mapeamento. E aí, então, a gente chega a algumas conclusões com isso, né? Alguns entendimentos que o número ideal de grupos de ligação aqui é diferente daquele do ideal, que seriam 12, né? No caso de pimenta, o número haploide é 12. Eu achei 11. E a gente entende que essa baixa saturação do mapa, né, o que causou a gente não alcançar os 12 grupos de ligação foi que o meu mapa está com uma baixa saturação. E aí essa baixa saturação do mapa faz com que elas não permitem, a gente não consegue ter marcas que sejam muito ligadas. Então, quanto menos marcas ligadas, menos marcas dentro do grupo, menor a saturação do grupo de ligação. Então, eu tive, como vocês viram, poucos marcadores polimórficos, de 300 primers eu consegui 9, mesmo usando eletroforese capilar.
eu tinha uma distância muito grande entre um marcador e outro, e isso não permitia a co-segregação ou a ligação entre muitos deles. Então, assim, a gente acredita que esses foram os fatores para que a gente não alcançasse os 12 grupos de ligação. E quanto aos QTLs, na análise fenotípica, na geração F2 feita pela Ingrid lá com antracnose, ela identificou que 48,47% da variação foi atribuída a uma causa genética de efeito aditivo. Ou seja, é uma característica que tem possibilidade de fixação ao longo de sucessivas gerações de autofecundação. Hoje, no meu laboratório, essa população já está na F8, 9, se eu não me engano. E a gente já tem mesmo frutos que estão muito perto do que a gente procura, de formato quadrado, sem pungência, resistentes à antracnose, ou com uma resistência moderada à antracnose. Eles só não são o tamanho ideal do mercado, eles são mini pimentões, mas assim, a professora Rosana já está muito perto de lançar uma cultivar que tem essas características que a gente vem buscando. E para a CAPS, com esse efeito, né, aditivo, ele não sofrer com epistasia, é muito importante, porque a gente acredita, né, que as plantas homozigotas, como a gente está fazendo várias sucessões de gerações de autofecundação, as plantas homozigotas vão ser mais abundantes na população e esse efeito genético aditivo vai ser fixado para gerações subsequentes, que é o que a gente quer. Que essa característica seja fixada porque a gente tem ela herdada numa futura cultivar, né, quem sabe. E, por fim, a conclusão do meu trabalho foi que, bom, eu obtive um mapa genético com 11 grupos para a população F2 de CAPS com ano, variedade ano. Identifiquei 6 QTLs de efeito menor, né, relacionados à resistência à antracnose, em frutos verdes, que juntos explicaram 23% da variação fenotípica. E é necessária a inclusão de mais marcadores moleculares para que a gente consiga uma maior saturação do mapa, para que então a gente confira ele mais confiabilidade e permita então a obtenção do número maior de grupos, né, que a gente consiga então chegar aos 12 grupos e 12 grupos com bastante marcadores, que é o que a gente, né, procura no mapeamento. E quando a gente fala de um mapa mais saturado, a gente fala também da maior confiabilidade e maior chance de identificar QTLs, porque se eu consigo mostrar várias regiões daquele genoma, eu consigo achar QTLs que estejam ali, naquela, igual tem alguns gaps nos meus grupos de ligação, que pode ser que ali dentro tenham QTLs importantes, mas como eu não tenho marcas associadas naquela região, eu não consigo identificar um QTL ali, porque fica como se fosse um vazio mesmo, né? Então, essa maior saturação também vai permitir que a gente capture mais QTLs, e quem sabe até QTLs de efeito maior, que expliquem sozinhos maior parte da variabilidade fenotípica para resistência à antracnose. Gente, é isso. Minha apresentação não vai ter 1 hora. Não sei nem quanto tempo eu falei, mas é isso.